Olá, boa tarde. Estamos aqui, todos nós, numa alta expectativa para essa live hoje, onde teremos conosco o pastor Davi Lago e expectativa, né? Expectativa para aquilo que a gente vai ouvir da parte do Senhor hoje, conhecer um pouquinho da grande experiência do pastor Davi e como ele tem sido levantado no Brasil como uma referência. Então, você que já conhece ele, eu tenho certeza que tem uma expectativa no seu coração, e você que não conhece, deixa essa expectativa ela aumentar dentro de você, porque eu creio que a gente vai ter um tempo muito especial. Eu já vou aqui procurar o pastor Davi. E eu já vou chamar o pastor Davi aqui para estar junto com a gente. Desde o começo aqui. Pronto, convidei já. Esperando aqui o pastor Davi para a gente começar. Tudo bom, Advaldo? Pastor Davi, tudo bem? Tudo bom, querido? Que alegria falar com você. Muito feliz de ter esse tempo agora, viu? Maravilhoso para nós. Aqui são 7 horas já da noite, porque a gente está no horário de verão da Itália. E eu até brincava com o nosso pessoal aqui na nossa última reunião, que a gente entrou no horário de verão, a gente está na primavera e essa semana aqui tinha previsão de neve. Então... E o Brasil está no outono, né? Ai, que loucura! E aí são 2 da tarde, né? 2 Comecinho da tarde aí no Brasil. Horário de Brasília. Ah, muito legal. Mas, pastor, é uma honra, é um grande privilégio meu poder conversar com você agora, a gente trocar essa ideia. Não trocar essa ideia não, né? Na verdade, a gente vai deixar você falar, né? Porque existe algo ali que a gente quer ouvir, receber da parte de Deus através de você nessa tarde. Mas eu queria dizer para você que a gente sabe, tem visto como Deus tem te levantado no Brasil como uma referência, um homem de Deus fora e dentro da igreja, como alguém que o Senhor ele tem chamado para ser voz dele. Isso para nós é muito, muito especial, ter essa liberdade com você, essa oportunidade de estar conversando aqui. Já queria te dizer que você é uma pessoa que me motiva muito. Todas as vezes que eu estou sem ler o livro, ou estou no intervalo entre uma leitura e outra, primeiro eu ouço o Espírito Santo me falando, você precisa estudar mais. Depois me vem a tua imagem, né? Falando, nessa hora ou nessa semana, o pastor Davi já deve ter lido uns 5 livros, então eu vou correr atrás do prejuízo. E dizer que a nossa família, a nossa igreja, te ama muito, te admira muito da mesma forma, viu? Um abraço já aqui de antemão da Letícia, do André, do Guilherme, do Pedro, todo o nosso pessoal aqui da Itália, viu? Que legal, Advaldo. Eu amo muito você, pastora Letícia, seus filhos. Muito feliz com a amizade que nós temos construído durante esses anos. É verdade. E orando por vocês aí na Itália, nesse período Amém. agudo. Sim. Um momento de... Seria legal até você falar um pouquinho também. Sim. Agora, depois, como é que está a situação aí na Itália, se tem essa expectativa de prolongar aí na Itália a quarentena. No Brasil, por exemplo... Sim. As escolas estão, pelo menos até abril, suspensas aqui em São Paulo, isso já está falado. Sim. Tem uma possibilidade de, em maio, no Brasil, gradativamente, a pandemia, a quarentena durante a pandemia, começar a ser, né, a arrefecer a quarentena. Sim. Mas parece que na Itália já está há mais tempo e tem uma perspectiva de tempo, né? Então, a gente, na verdade, já entramos na 6ª semana, onde está tudo fechado, está tudo parado. É uma coisa muito diferente isso que acontece aqui. A gente está em Bérgamo, né, bem nesse epicentro de toda essa situação, de toda essa crise mundial. E os números aqui eles são assustadores. E a grande questão é que essa curva, a gente percebe nesse gráfico que ela não está mais aumentando, mas ela está teimando um pouco em cair. Então, ela está estável ainda, né? Ela não fez essa curva importante, né? Então, as autoridades aqui,
elas estão falando o seguinte, né? Todo esse processo está sendo monitorado, é tudo muito novo, não existe uma referência, né, para se buscar. Então, o que que eles passaram até para a população? Existem 3 fases que estão planejadas, e a gente está só na primeira fase do Uhum. planejado. Tem Então, duas. tem mais 2 ainda. Quando essa curva ela acontecer realmente, daí entra a segunda fase, que eles já anteciparam que daí vão relaxar um pouco com essa questão da emergência, de todos os cuidados que existem, porque hoje você não sai de casa absolutamente, né? Só para você fazer compra, e é uma pessoa só da família que sai para fazer compra, enfim. Então, existe um cuidado e uma cautela muito severa nesse momento aqui, mas entende-se que isso tem feito com que esse número ele esteja nessa hora tendo esse reflexo, né, de não crescimento mais, pelo menos. E o número de infectados, que esse é um indicativo importante para nós, ele tem diminuído. Então, a Uhum. curva dos mortos, ele né, infelizmente, das pessoas que têm falecido, ela tem como um gap, né, um delay, que ela vai começar a acontecer, mas primeiro acontece essa diminuição nos infectados, e essa já está acontecendo, né? Então, a gente tem uma perspectiva para depois da Páscoa aqui, isso mais ou menos lá depois de 15 de abril, por volta de 15 de abril, é essa expectativa mais otimista de entrar nessa fase 2. Uhum. Mas depois da fase 2 ainda tem a fase 3, que ainda terão alguns cuidados. Então, a gente pensa que pelo menos mais 30 dias a gente não foge de ter uma situação atípica ainda, né, para nós aqui. Mas estamos bem Que aqui. Deus, então, Deus tem misericórdia de nós, né, Edvaldo? É, Vocês aí na Itália, onde mais mortes ocorreram até agora, Deus é sim, direção. Eu separei aqui alguns versos para a gente ler aqui da Bíblia legal. sobre o tema da doçura, né? Uau, Doçura é o contrário da amargura, né? sim, E nós somos chamados, na Bíblia, a vivermos com doçura mesmo em épocas amargas, como essa que nós estamos vivendo. amém, O tema, amém. a pauta que o senhor colocou para a gente conversar sobre avivamento. E uma das marcas do Sim, avivamento é justamente a doçura. Tem uma frase do John Wesley, o líder da Igreja Metodista, sim, muito conhecida. Ele que foi um grande avivalista, usado por Deus poderosamente na Inglaterra no passado. Ele diz assim: a piedade azeda é a religião do diabo. Olha que interessante. uau. A piedade azeda é a religião do diabo. Ah, Nós já estamos vivendo no mundo alguns anos com a força das mídias sociais, né? Até sim, a palavra hater, por exemplo, foi uma palavra que saiu na capa desta Time. Quantas palavras saíram na sim, capa? Fizeram uma reportagem sim, onde o hater, o ódio, é a sim, palavra que caracteriza os nossos dias. E ainda mais agora, nessa época de coronavírus, essa crise, sim, isso ainda parece que agravou ainda mais esse ódio, esse que as é, pessoas estilam contra tudo e contra todos. E eu estava sim, pensando sobre isso, orando e lendo, tentando aprender também na história da igreja alguma lição para esse momento nosso. E sim, talvez essa frase do John Wesley, ela jogue luz no nosso momento, né? A piedade azeda é a religião do diabo. Talvez uma das maneiras da igreja cristã demonstrar que a sua fé é legítima, genuína, é justamente vivermos com doçura num momento como esse. olha E aí eu só, separei alguns amém, textos. Alguém pediu para repetir a frase do John Wesley é: a piedade azeda é a religião do diabo. Então, olha só, o primeiro texto é o texto de Salmo 19, verso 9, capítulo 19, verso 9 e 10, que diz assim: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejo o ouro, mais doces que o mel do que as gotas do favo. Então, olha aí, o olha primeiro só, texto bíblico sim, é a palavra. A palavra tem a capacidade de dar doçura nesse momento. Ler a palavra, não ler apenas as notícias, não ler amém, apenas é isso o que daí, pessoas
Mas a palavra, olha o que está escrito em Juízes, capítulo 14, verso 18. O que é mais doce que o mel? A palavra de Deus, ela mesma responde. Ela é mais doce que os favos do mel. Tem um outro texto também, Salmo 119, verso 3. Sim. Maravilhoso. Salmo 119, verso 103. Como são doces para o paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Em primeiro lugar, a força da palavra de Deus de trazer doçura no meio da amargura. Aleluia. Lugar, amém. Segundo lugar, não é só a palavra de Deus, mas nós tomarmos cuidado com as nossas palavras, ainda mais num momento tão sensível como esse. Olha o que está escrito em Provérbios 16, verso 24. Está escrito assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, a própria palavra de Deus mostra que nós devemos ter palavras cheias da graça de Deus, e não cheias de ódio, de virulência, de raiva, de agressividade. Parece que nesse momento as pessoas estão com raiva de tudo, vão colocando para fora. E Jesus explicou a conexão que existe entre as palavras, a boca e o coração. A boca foi do que está cheio o coração. O Senhor Jesus explicou sobre isso em Mateus 12, que nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca, e nós digitamos, são as palavras que saem do nosso coração. Então, esse é um segundo aspecto que a gente poderia ressaltar num momento como esse. Nós filtrarmos, sairmos, enfrentarmos essa quarentena, sairmos dessa quarentena, desse confinamento, com uma maior capacidade de falar aquilo que edifica, aquilo que traz vida, a graça àquelas pessoas que ouvem. Um terceiro aspecto de avivamento que eu acho para esse momento é Efésios 4, verso 31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Essas características são das pessoas que estão na carne, de acordo com Gálatas também, o ódio, a gritaria. E aqui em Efésios 4, 31 mostra explicitamente esse comando de nós nos livrarmos disso. São coisas que nós devemos tirar da nossa vida, que não fazem parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o contrário. É domínio próprio, mansidão, paciência, amor, alegria. Então, isso é avivamento. Avivamento não é simplesmente ultra transformações. O avivamento é a transformação que parte do coração para fora. Essa que é a fonte do avivamento. É um coração sobre o reino de Deus conformado com a palavra de Deus. E aí a nossa palavra, a nossa boca vai ser transformada, tudo vai ficar transformado. E aí, às vezes, a igreja, agora eu estou vendo gente falando aí de orar pelos governantes. Tá certo, temos que orar pelos governantes, mas a igreja está sem autoridade, muitas vezes, de trazer essa paz. Os governantes se matando aí sem Deus, e dentro da igreja as pessoas se matando também, pastor brigando com o pastor. Então, o avivamento, nós temos autoridade. A autoridade vem, então, de um coração submisso à palavra de Deus. Outro texto que a Bíblia fala, importante, é a conexão da inveja com a amargura. Está escrito em Tiago, capítulo 3, verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não se glorie disso. Então, veja que interessante. A Bíblia várias vezes cita a inveja junto com a amargura. E aqui em Tiago, capítulo 3, verso 14, elas estão juntas. A inveja amarga. Elas vão se tornando amargas também por causa do egoísmo na vida delas. Ou seja, o amor destrói a amargura e a inveja. E o amor é o chamado para Deus acima de todas as coisas e o próximo. Então a igreja tem que encontrar num momento como esse, viver isso daqui. Então, ó, a palavra é fonte de doçura. Cuidado com as minhas palavras para serem palavras doces. Terceiro, livrar da ira, da indignação, da gritaria, que isso não é marca das pessoas de Deus. Quarto, livrar especialmente da inveja, que é uma poderosa fonte de amargura na vida das pessoas. Então nós precisamos entender isso, né?
tudo é provocação, tudo é uma briga. O cristão, isso não é avivamento. A outra coisa também importante é Hebreus 12:15, talvez o texto mais conhecido do Novo Testamento sobre esse assunto, que diz assim: Sim. cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Esse texto mostra a capacidade de contaminação da amargura. Então, no meio de uma pandemia como essa, é Olha importante só. nós lembrarmos textos bíblicos que falam sobre contaminação. E uma das coisas que a Bíblia diz explicitamente que contamina as pessoas perto de nós é a amargura. Uma pessoa amargurada, ela vai contaminando Sim. outros. Provérbios fala sobre isso. Para nós Sim. termos sabedoria quando nós estamos perto de pessoas mal-humoradas, porque a É. tendência é nós ficarmos também Sim. mal-humorados como essas pessoas. Então, Hebreus 12, verso 15, fala muito sobre isso, sobre nós Sim. cortarmos a raiz de amargura, Sim. cortarmos olha essa frase que interessante também, que está anotada aqui. Se uma pequena coisa te irrita, é porque você é uma pessoa pequena. Eu Eita. preparei essa mensagem há muito tempo atrás e ela tem falado muito comigo sobre como que tem pessoas que estão com tanto com o pavio curto. É uma marca de pessoas sem Deus, né? Provérbios fala que a glória de um homem não é dominar uma cidade, mas é dominar o próprio espírito dele. Uau. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Provérbios 14:10 diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura. Agora, olha que interessante. Não está dizendo que é pecado ter amargura. O pecado é Sim. deixar a amargura dominar tudo. Por isso que nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Amém. Então, cada coração conhece. Nós precisamos, então, da ajuda de Deus, da ajuda do Senhor. Eu quero deixar aqui, 4 alertas, 4 advertências. Por que nós precisamos desse avivamento da doçura na nossa vida? Primeiro, Amém. a amargura, ela destrói o prazer da vida. Número 1, a amargura destrói o prazer da vida. Está escrito em Provérbios 15:17. É melhor ter verduras na refeição com amor do que o boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor nós termos uma alimentação simples, numa família simples, com paz e amor, do que um grande banquete acompanhado de ódio, as pessoas brigando, rosnando. Então, é muito mais do que o recurso financeiro, é o recurso espiritual que nós precisamos nesse momento. Então, primeira advertência, por que precisamos de um avivamento da doçura? Porque se a amargura, ela destrói o prazer das refeições, o prazer da vida. Segundo lugar, a amargura conduz ao pecado. Está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas, continua no pecado. Então, leva ao pecados de ódio, de você destruir a vida de pessoas. Terceira advertência, por que precisamos de um avivamento da doçura? Porque a amargura também desperta sentimentos assassinos, e o que Deus condena completamente. Quem odeia o seu irmão é assassino. Do ódio vai para o sentimento de matar alguém. E essa pessoa, então, não tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, verso 15. Está escrito que Esaú guardou rancor do irmão dele, Jacó. E aí está escrito que ele se tornou uma pessoa amargurada. Então, por que precisamos de um avivamento da doçura? Para recobrarmos o prazer da vida, para sairmos do pecado, para tirarmos sentimentos de morte da nossa vida. E, em quarto lugar, isso tem um efeito eterno. A amargura e a doçura têm uma consequência eterna. Né? Quem odeia o irmão, está escrito, não tem a vida eterna em si mesmo. Então, isso tem a ver com a eternidade. A eternidade. Então, 4 razões que nós precisamos de um avivamento da doçura. Para recuperarmos o prazer da vida, das refeições. Segundo, para andarmos em santidade, sairmos de perto do pecado. Terceiro, para tirarmos o pensamento de morte da nossa vida, de matar pessoas da nossa vida. E quarto lugar, lembrando da eternidade, lembrando que está na Bíblia que não tem a vida eterna em si mesmo.
não tem Aleluia. a vida eterna mesmo aquelas pessoas que estão. Amém. Eu quero caminhar para fechar, pastor, citando Fechar o quê, homem? Tem Êxodo, muita coisa ainda. Fechar fechando não. aqui, ó, fechar essa parte da fala aqui, ó. Então Êxodo tá. 3, verso 8. A terra prometida, ela é comparada com o lugar que tem leite e mel, ou seja, doçura. Uma das marcas da terra prometida é mel, é doçura. Jesus, ele falou assim, Uau. eu sou a videira verdadeira. Ele não falou eu sou o vinagre, eu sou o azedume, eu sou a videira, é a doçura da uva. Então, Amém. avivamento, uma vida avivada, santidade, na Amém. Bíblia, é sempre comparado com a doçura. Uma das Amém. marcas da videira, não presta, olha que legal isso aqui. Uma das marcas da videira é que a uva, ela frutifica a videira em qualquer terra. No deserto, no lugar Uau. inóspito, a videira tem força. Uma Que das legal. marcas da videira principais é essa. É a capacidade de dar doçura no meio do deserto. Então, que Deus ele tenha misericórdia de nós e Amém. que nós possamos viver, na verdade, essa Amém. parte do avivamento que está faltando, né? A Amém. terra não tem nenhuma tristeza que a doçura do céu não possa curar. Aleluia. Pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui e depois eu te solto, tá? Porque vou apontar um caminho aí, daí é contigo. Eu tenho aqui algumas Pronto. frases e definições sobre avivamento. Tá me ouvindo? Ô, Então tá. Eu vou passar uma para você aqui de Martin Lloyd Jones. Avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, que é um reviver dos que creem. E ele continua. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento dos membros da igreja, daqueles que eles estão dormindo ou quase mortos. E ele continua esse texto, falando sobre avivamento, falando sobre algo que primeiro acontece dentro daquele que crê e depois passa a alcançar as pessoas que estão próximas dele. Você entende, pastor, que hoje a gente está vivendo realmente um avivamento? então, o avivamento ele ocorre em locais específicos, em pessoas Sim. específicas, sempre. Sempre em algum lugar existem pessoas avivadas. Essa é a história Sim. de Elias. Aqueles que não se curvaram diante de Baal. Elias achava que era o último, mas tinha 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Mesmo num momento totalmente difícil, tinha Noé, que está escrito na Bíblia expressamente, Sim. era o único da sua geração, mas tinha o testemunho. Então, nunca ficou sem testemunho. Nunca ficamos sem testemunho. As pedras clamarão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, é claro que nós Amém. concordamos com a definição do reverendo Martin Lloyd Jones. As definições de avivamento, elas são muito parecidas, né? Por exemplo, o Finney, uma outra linha completamente diferente da linha reformada do Martin Lloyd Jones, ele definia avivamento como a renovada convicção do pecado, a renovada convicção que eu tenho que abandonar, me arrepender das minhas más práticas para andar em santidade. Então, Sim. eu creio que sim, sempre existem locais, momentos, igrejas, famílias que estão vivendo avivamentos. Agora, Sim. em largas escalas, é muito difícil nós mesmos termos essa consciência no momento que estamos vivendo. Sim. Inclusive, Deus ele permite muitas vezes uma santa ignorância de nós não percebermos que estamos às vezes no avivamento por causa da fraqueza do coração homem, que começa a querer roubar a glória e a querer aparecer em cima disso. Por isso, por exemplo, que o líder da igreja escocesa, o Robert McCain, uma das pessoas mais parecidas com Jesus que pisou na terra, conhecido como o profeta de Dundee, na Escócia,
O Robert McKinney, ele tinha uma oração que ele dizia o seguinte, ele falava assim, Senhor, torna-me o mais santo que é possível a um pobre pecador, mas mantenha-me ignorante dessa santidade. Olha que interessante, ele tinha essa Uau. consciência, que ele Sim, precisava buscar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo, ele entendendo o coração dele, que é mau, enganoso, ele falava, Deus, mas não deixa nem eu perceber, para nós sempre buscarmos a presença de sim, Deus. Agora, eu, pelo hábito também das viagens ao redor do Brasil, a cada 6 meses, literalmente, pelo menos em todas as regiões do Brasil, eu tenho a oportunidade de andar. Vários locais extremamente abençoados, recebendo aí visitações de Deus, jovens, famílias sim. que se arrependem. Então, sim, há sim muito avivamento em muitas partes do mundo. Eu estava lendo essa semana um livro que você deve conhecer, que é O Avivamento do País de Gales. E Sim. ali conta a história impressionante daquele movimento e os frutos que foram, né, Evan gerados a partir Roberts. dele. Evan Roberts, a história dele é tão impressionante porque ele era um jovem, né, que se converteu ali aos 13 anos, enfim, com 20 e poucos anos, ele de uma forma muito simples, da mesma forma que você está contando, dessa outra experiência ali na Escócia, ele de uma forma muito simples, ele um dia se levantou e falou, olha, eu não consigo definir aquilo que vocês estão perguntando, enfim, toda essa base teológica que vocês estão trazendo nessa reunião, ele apenas disse que, na verdade, ele estava disposto a morrer por Jesus. E ele começou, de uma forma muito simples e íntima, buscar a presença de Deus na sua própria casa, nas madrugadas. O Espírito Santo veio, é aquela história toda. E depois de 6 meses no avivamento, 100 mil pessoas foram alcançadas. Mas esse livro conta algumas experiências dele que são chocantes, que é relatada, né? Que ele chegava em algumas reuniões, porque ele começou a ficar famoso, né? Algumas reuniões ele chegava e as pessoas estavam esperando ele, uma reunião gigantesca, né? E quando ele subia lá para falar, ele teve uma dessas reuniões que ele falou assim: olha, vocês creem, né, que onde estiverem 2 ou mais reunidos ali, o Senhor estaria? Daí todo mundo, sim, nós cremos. E daí ele falou: então, nós temos mais do que 2 reunidos aqui, eu vou indo porque tem uma outra reunião me esperando. E ele falou que, né, nessa reunião as pessoas entenderam isso e elas começaram a clamar e buscar o Espírito Santo, teve um derramar ali absurdo. Então, da mesma forma, ele recebeu algo muito precioso do Senhor, mas quanto mais ele entendia, mais ele ia saindo de cena. E 100 mil pessoas alcançadas a partir de uma pessoa que, de uma forma muito simples, buscou o Senhor. Então, essas histórias são maravilhosas. Essas histórias, elas são muito inspiradoras. Incríveis. É É, legal nós entendermos o seguinte também, que avivamento também é sinônimo simplesmente da palavra santidade. Avivamento é você fazer o que Deus requer de você naquele momento. Então, por exemplo, em Atos 8, quando a igreja estava sendo perseguida depois do martírio de Estevão, foi um avivamento que aconteceu, porque a igreja não foi destruída pela perseguição. Os sim, apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros discípulos se dispersaram por toda a região. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo combatida, mas ela não deixou de existir. Isso é avivamento. Já no sim, capítulo 9 de Atos, aí é mais avivamento nesse sentido que a gente está falando. Porque fala que a é, igreja cresceu, se fortaleceu e era uma sim, multidão. Esse é outro aspecto do avivamento. Ela vivia um sim, período de paz e se fortaleceu. Então, o avivamento, num período de perseguição, ele acontece de uma maneira que o avivamento, num período de liberdade, acontece de um outro modo. Agora, o avivaticarmos de Deus. amém. Um problema que nós não podemos cair em dois extremos Sim. de avivamento. Você me ouve? Eu te ouço bem. Estou te ouvindo bem. Ouço tranquilo. Pode falar, Davi. Estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão.
eu vou chamar o pastor Davi de novo aqui. Eu acho que a internet dele caiu. Espera aí que eu já... Pronto, aqui. Voltou. Ok. Pronto, retornamos. Pronto, estou te ouvindo bem. Dois extremos que a gente não pode cair. O primeiro é menosprezar, o segundo é romantizar os avivamentos, né? Então, o primeiro extremo é quando a pessoa não valoriza. Ela não valoriza a história da igreja, ela não valoriza a história dos mártires, a história de pessoas que, de verdade, viveram uma vida para Deus. Isso é bíblico. Você valorizar essas pessoas está escrito em Hebreus 13, versos 6, Amém. 7 e 8, onde está escrito: lembrem dos seus líderes na fé que lhes ensinaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, o primeiro extremo é desvalorizar os avivamentos, desvalorizar a história, a trajetória de mulheres de Deus, como Corrie ten Boom, como Susan Wesley, de homens de Deus, como Lutero, como Calvino, como esses que nós estamos falando aqui, Evan Robert, Robert McKinney, Charles Spurgeon. Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é cair na hipocrisia de romantizar os avivamentos e não viver em santidade. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Quando ele fala assim: ai de vocês hipócritas, porque vocês adornam o túmulo dos profetas, mas se os profetas estivessem vivos, vocês é que matariam ele. Então vocês estão testemunhando que vocês que mataram os profetas. Então Jesus ele fala que os hipócritas, no tempo dele, os fariseus, eles ficavam falando dos avivamentos do passado, adornando o túmulo dos profetas, mas eles estavam perseguindo João Batista, perseguindo o próprio Jesus, e dessa maneira testemunhando que eles eram hipócritas. Então, são sempre esses dois cuidados que nós não podemos ter. Romantizar avivamentos como uma desculpa para não viver em santidade, e o outro é menosprezar, não honrando, dar honra a quem honra. Se nós tomarmos cuidado com esses extremos, é uma bênção nós estudarmos os avivamentos, lermos essas histórias, elas nos edificam, elas aproximam de pessoas de carne e osso como nós, que estavam sujeitas aos mesmos desafios como nós, e é realmente uma grande bênção. Todos os grandes líderes da história da igreja, eles afirmam a importância da leitura de biografias cristãs. Né? O John Piper fala muito sobre isso, o próprio C.S. Lewis fala muito sobre isso. E é muito importante. Nós precisamos sempre rememorar, porque isso joga luz na nossa própria espiritualidade hoje. Sim. Pastor, chegou para nós esses dias, conversando com o pastor Dário Martini, que está aqui em Nápoles há bastante tempo, ele trouxe uma estatística que mexeu muito com a gente como igreja. Ele falou o seguinte, ele falou que hoje, na África, mais de 30 mil pessoas aceitam a Jesus, têm um encontro com Jesus por dia. Na América, 16 mil pessoas. E na Europa, 8 pessoas só. 8 pessoas estão tendo um encontro diário com Jesus. Isso, é claro que aponta para nós, como missionários, né, que estamos aqui, para um campo, né, que existe, um lugar de trabalho, de lavoro. E a gente tem entendido da parte do Senhor, e muitas palavras a gente tem ouvido a respeito de um tempo de avivamento aqui sobre a Europa, né? Um momento novo. E quando a gente olha para esses números, a gente percebe que algo precisa acontecer, algo está acontecendo. E quando a gente fala, então, desses movimentos localizados, né, como eventos de avivamento, a gente entende que existe algo assim para a Itália e para a Europa hoje. Quando a gente estuda esses movimentos, esses momentos, a gente percebe algumas características que aconteceram de uma forma comum a eles, né? Você percebe algumas características de tudo que está acontecendo hoje aqui, também aí no Brasil, de uma forma geral, como características de um avivamento? Eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Hein? 3 coisas que eu noto. Primeiro, eu acho legal quando a gente fala de pessoas que estão se rendendo diante de Jesus,
é usar a palavra decisões por Cristo, né? Não Ok. conversões. Nós não Sim. podemos dar atestado de convertido para ninguém. Essa foi uma Amém. discussão que tive durante o ministério do Billy Graham. O Billy Graham, as pessoas participavam dos apelos de salvação, né, como ele chamava, e aí alguns teólogos alertaram, falavam, olha, não fala conversões, mas decisões. São pessoas que preencheram Concordo. uma folha mostrando a intenção de Sim. seguir no discipulado. Concordo totalmente. Segundo ponto, a abertura das nações mais pobres ao evangelho é uma constante na história. Sim. Jesus fala sobre isso em Mateus 11, por exemplo. Paulo fala em 1 Coríntios também. Não eram poucos de nós ricos quando fomos chamados ao evangelho, quer dizer, a maioria eram as pessoas pobres, eram as pessoas sem abertura para a riqueza terrena. Sim. E Jesus fala isso em Mateus 11, quando ele fala assim, aprove ao Senhor se revelar aos pequeninos, aos pobres aos olhos desse mundo. Porque os ricos são orgulhosos. Jesus fala em Mateus 19, explicitamente, é difícil para os ricos herdarem o reino dos céus, porque eles são cheios de si. É a grande história de Jesus e o jovem rico. É sobre isso, a conversa posterior que Jesus tem. Então, esse é um segundo ponto. Sempre foi assim. As pessoas mais simples, mais pobres, elas sempre tiveram uma abertura maior ao evangelho em 2000 anos. Agora, outro ponto que eu gostaria de falar é por que a Europa tem uma raiva tão grande ao evangelho. Sim. Tem uma causa para isso. Não é por acaso. É por causa de vários pecados que a igreja cometeu na Europa. Exatamente. E ela paga o preço até hoje pela falta de testemunho. Por exemplo, o Papa Bonifácio VIII, em 1302, ele editou um documento que é uma das maiores tragédias da história da igreja, que é a Unam Sanctam Ecclesiam. É uma das encíclicas, uma das bulas papais, onde ele se assumiu como o único autorizado a nomear governantes, reis, príncipes, e acima do império, ele comandava um exército. Existem registros de papas que vestiam armadura para matar gente. Até hoje, a Itália, principalmente, eu estive aí em 2016, conversei com pessoas aí, e existe uma chaga, uma ferida aberta na Europa até hoje. Sim. O mundo como nós conhecemos hoje, ele está inteiro desenhado em estados que os alicerces desses estados nacionais foram estabelecidos no final das chamadas guerras de religião, onde protestantes e católicos se dilaceraram e geraram essa raiva que as pessoas têm da igreja. A falta de autoridade do cristianismo na Europa tem a ver com isso, não é? Porque muitas vezes eu vejo pastores, evangelistas falando, teólogos, e a culpa é do secularismo, a culpa é das pessoas. Não, por que eles ficaram assim, se toda a Europa era cristianizada? A culpa foi por causa desses desmandos, a mistura do poder temporal com o poder espiritual, que Jesus é que disse que é a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aí vem hoje um monte de evangélico fazendo a mesma coisa de novo. É um retrocesso histórico, é uma anomalia conceitual. Se você ler a Bíblia, 2 páginas da Bíblia. Então, nós temos que tomar... Por quê? Isso pode acontecer no Brasil amanhã. Agora que tem liberdade no Brasil, não sabe fazer o uso dessa liberdade. Paulo também fala sobre isso no final de Gálatas. Não usem a liberdade como desculpa para pecar, para vocês devorar uns aos outros. A verdade que nós temos é a liberdade para amar as pessoas e não para nós matarmos uns aos outros. Amém. Eu tenho uma frase aqui, mais uma frase, que ele fala o seguinte, é o mesmo autor, Martin Lloyd-Jones. Todo avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar a sociedade não cristã. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo no mundo, na igreja,
passa a existir uma conscientização profunda da sua missão. Então, aqui ele traz esse avivamento que começa na igreja, eu digo igreja indivíduo, e depois isso não tem como não alcançar uma sociedade. E eu sei que existe algo acontecendo, que você tem participado de alguns movimentos, principalmente aí no Brasil, mas que se refletem hoje no mundo, né? Como você tem visto esse avivamento a partir a partir da igreja, ela está tocando hoje a sociedade. Como que você percebe isso acontecendo, pastor? Eu acho que o avivamento, ele não é um fim em si mesmo. O avivamento, Amém. ele não é um fim em si mesmo. Nós temos que buscar a glória de Deus. Nós somos criados não para o avivamento. Nós somos criados para a glória de Deus. Em Isaías está escrito: de Amém. longe trago meus filhos a quem criei para a minha glória. Isaías 43, versos 6 Amém. e 7. Então, o objetivo final de todas as coisas é glorificar a Deus. Então, não existe avivamento que não leva glória a Deus. Por isso, eu entendo, pastor Adivaldo, que tudo aquilo que está sendo feito nas artes, tudo aquilo que está sendo feito na política, na economia, na ciência, em qualquer ramo do saber e da sociedade, que leve glória a Deus, que a pessoa desapareça, que Cristo resplandeça, isso para mim é o que eu considero biblicamente avivamento. Quando o testemunho de alguém leva outras pessoas a amarem a Deus e principalmente amar o próximo. Por quê? Porque a Bíblia que explica isso. A maneira de mostrar que você ama a Deus é quando você demonstra amor ao próximo. Está escrito isso em 1 João. Se eu falar que eu amo a Deus, é fácil, diz o apóstolo João. Sim. Mas como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu desprezo e odeio e maltrato o próximo a quem eu vejo? Então, o avivamento do Evangelho, o que dá a Deus é sempre o amor. Quando nós somos pessoas amorosas, respaldadas por aquelas pessoas que convivem conosco, pelos nossos próprios filhos, pela nossa mulher, pelos vizinhos, pelos funcionários, clientes, patrões, colegas de serviço, de escola. Essas pessoas é que vão dizer se nós de fato somos avivados ou não. É isso que trará credibilidade e legitimidade para o nosso discurso. Aleluia. Aleluia. E, pastor, a gente aqui, você tem acompanhado um pouquinho da nossa história, mas Deus tem nos chamado aqui como missionários, né? E o Senhor, além de nos desafiar, a gente está iniciando uma igreja, o Senhor ele tem ampliado essa nossa vinda para cá como um chamado missionário e no sentido de uma ponte também para outros missionários, né? Porque a gente percebe, como a gente tem conversado, todo esse movimento a partir de pessoas que estão sendo tocadas, e a gente tem tido o grande prazer, apesar de a igreja aqui na Itália ser uma igreja pequena, a gente tem tido o grande prazer de conhecer algumas pessoas que Deus tem enviado para cá, como missionários dele, para levar esse avivamento a partir da sua experiência pessoal, a partir do seu fogo pessoal. A gente, como missão, Deus tem nos dado uma identidade, né, que se chama Missão Aviva Itália. Como objetivo de nós trabalharmos aqui na Itália com outros missionários, outros pastores, outros ministros que já estão aqui, para a gente ser reino de Deus aqui nessa terra e levar o evangelho. Com isso, Deus tem nos mostrado que algo está acontecendo no mundo, que ele tem despertado muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres de Deus, com um chamado missionário, para estar vindo para cá. A gente percebe que Deus está enviando muitas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você entende. É claro que tendo o avivamento junto, né? O que você entende por um chamado missionário? Olha, eu gosto muito da definição que o Spurgeon deu, né? Sim. O Spurgeon ele falava assim do chamado missionário, o chamado ministerial, o chamado para pregar a palavra de Deus. Ele tem algumas dimensões. Ele fala de 4 dimensões do chamado cristão, como um todo. Sim. Primeiro, existe uma confirmação interna. Deus coloca no coração do missionário, no caso do ministério evangelístico,
ele coloca no coração da pessoa um desejo, uma vontade, um objetivo de realizar isso. O próprio Deus, ele coloca esse talento dentro de cada pessoa. Segundo lugar, é a confirmação externa. Não basta apenas a pessoa falar, ah, não, eu tenho um chamado missionário, eu tenho um chamado... Segundo lugar, a fé cristã, ela é coletiva, ela é comunitária, ela é um corpo. Então, a igreja, as pessoas que estão ao redor, reconhecem, elas enxergam e reconhecem esse talento, esse chamado na vida da pessoa. Então, a igreja envia. Os presbíteros impõem a mão sobre a cabeça, enviam aquelas pessoas. Há uma terceira dimensão do chamado missionário, além da confirmação interna, a confirmação externa, que é a confirmação que o Spurgeon fala pelos frutos. Pelos frutos. Alguém que tem, então, um chamado de evangelista, tem que ter pessoas que se convertem ao Senhor através da vida dele. Essas pessoas... Amém. Vai haver sinal de Deus que aprova na vida daquela pessoa aquele ministério. Então, vão ter vidas, famílias que vão se render diante de Deus através do dom que Deus colocou na vida daquela pessoa, daquela família. E a quarta dimensão que o Charles Spurgeon para o chamado ministerial, e no caso aqui o chamado ministerial evangelístico, que é um dos chamados específicos, né? Evangelizar todos nós devemos. Mas existe o dom de evangelista. A Bíblia fala sobre pessoas que têm um dom de evangelizar acima do normal, que Deus dá à pessoa. É a dimensão da providência. O que é a providência? É tudo aquilo que não está ao alcance da pessoa, da comunidade, nem de ninguém. São situações. Eu acho que travou só a tua imagem. Pronto, conectando de novo. Eu acho que o pastor está com um probleminha na internet. Pronto, voltou. Estamos aqui. Rivaldo? Conectados. Conexão Brasil-Itália estabelecida. Está funcionando? Funcionando, pode falar. Oi? Alô, alô. Agora sim. Estou ouvindo bem. Pode continuar. Eu consigo... eu acho que o teu áudio não está... Deixa eu tentar de novo aqui. Eu acho que é a internet dele. Deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu chamar de novo. Espera aí que eu estou tentando, gente, conectar de novo aqui o pastor Davi Lago. Se você tiver, enquanto isso, né, ele não entra aqui, se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, eu tento encaixar aqui, tá bom? Pode me encaminhar. Vamos ver se ele chega aqui agora. Enquanto o pastor Davi Lago... Aqui, chegou. Pronto, agora eu acho que tá bom. Ok. Conectados. Tá me ouvindo? Melhorou? Tá me ouvindo, pastor? Agora eu tô te ouvindo bem. Vamos lá. Pronto. Conectados. Tá travando um pouco. Mas agora eu acho que tá bom. A conclusão é, então, eu acho que o final é esse. O Spurgeon fala da providência. A providência, ela também atesta o chamado. São situações, então, inesperadas, miraculosas, situações que comprovam portas que se abrem, comprovam o chamado na vida daquela pessoa. Então, o Spurgeon fala sobre isso no livro O Chamado para o Ministério. São algumas obsidiantes da pergunta.
Amém. Você que está nos acompanhando agora e quer saber um pouco mais sobre a missão Viva Itália e como ela vai se desdobrando, né? Porque uma das coisas que Deus tem nos chamado é a ser uma ponte missionária aqui para a Itália e para a Europa. Acompanhe ali a nossa missão no Instagram, que é @missão_aviva_Itália. Acompanhe ali que você vai estar por dentro de todo esse movimento nosso aqui. Pastor, chegou uma pergunta para mim que eu queria repartir com você que eu acho que ainda dá tempo. Você me ouve? Você está me ouvindo? Eu acho que onde ele está ali deve estar com um sinal meio ruim. Enfim, vamos tentar conectar de novo. Pastor Davi, me Oi? ouve? Agora você me ouve, parece que está bem agora, hein? Pronto. Aí, Tá muito pronto. instável, a minha internet está muito instável aqui. Eu acho que é horário, mas agora voltou bem, está até mais bonito, ó. Pronto. É o seguinte, Vamos aí. eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou para mim. Ela diz o seguinte: se você entende que as coisas, voltando para o avivamento, né, as coisas que estão acontecendo agora, até com respeito ao coronavírus, isso tem a ver com o movimento de Deus sobre a Terra? Tudo tem a ver com o movimento de Deus sobre a terra. Agora, os Sim, desígnios do Senhor pertencem a Ele. sim, Nós temos a paz do caminho. E a Bíblia fala sim, muito sobre momentos de sofrimento, sobre nós sim, mostrarmos nosso amor, solidariedade, buscarmos a santificação, sim, sermos disciplinados. Então, ninguém na terra está autorizado a dizer o que é ou o que não é. Na verdade, tudo é sim. sobre Deus. E nós não podemos cair em misticismos, que também é algo perigoso que Amém. não tem nada a ver. Pastor, então, Tem tô outra com, pergunta? eu tenho, mas eu quero fazer uma minha agora. Na verdade, eu queria que você falasse para nós alguns livros, ou pelo menos o último livro que você leu e mexeu com você. Para você estar fazendo uma indicação de livros para nós agora. Conseguiu me ouvir? Está ouvindo? Alô? Pastor Davi, está me ouvindo agora? Ah, é. Vocês conseguem me ouvir? Só para a gente saber. Isso. Ok. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. O pastor Davi ainda está sem sinal, eu acho. Consegue ouvir, pastor Davi? Eu acho que está meio travado ele, né? Ó, a gente está pedindo, se você estiver ouvindo, para você estar digitando aí para nós a indicação de um livro que tem mexido com você nesses últimos tempos. Ó, o pessoal está pedindo para você mostrar a foto dele. Ó, eu estou ouvindo aí, o pessoal está me ouvindo. Eu acho que ele está digitando, hein? Eu acho que eu estou com áudio aqui. Aí. Ele colocou a indicação de um livro, que é Ascensão e Declínio do Estado. Que legal. Um livro sobre a trajetória da igreja na Europa. É uma pena. Eu vou tentar falar com ele de novo aqui para a gente finalizar, mas a gente vai fazer o seguinte: essa live ela fica
24 horas, né, aqui no meu Instagram, mas eu vou estar gravando essa live, vou dar um jeito e vou estar colocando no YouTube nosso da igreja. Então, para você depois compartilhar e ouvir de novo, vou falar para você entrar depois no YouTube e procurar Chiesa Vivate. Ali no canal do YouTube da Chiesa Vivate, eu vou estar colocando essa live lá, tá bom? Vou tentar aqui, mais uma vez, conectar o pastor Davi antes que a gente termine o nosso tempo. Solicitei aqui. Vamos lá. Se a gente conseguir. Oi. Pronto. Será que deu agora? Agora deu. Oi. Aleluia. A gente te ouve Oi. agora, pastor. Vou desligar, vou despedir que está caindo. Estamos muito. te ouvindo. A gente viu... Sim. Esse livro, eu não sei se você me ouviu quando eu falei, um livro ou livros que, na verdade, têm tocado em você de alguma forma para você repartir com a gente. Não consegue ouvir? É muita gente, acho que, usando a internet agora. Sim, os últimos livros que têm mexido com você, para a gente poder pegar essas suas indicações. Eu li o livro do C.S. Lewis, A Última Noite do Mundo. Sim. É muito legal. A Última Noite do Mundo. Do C.S. Lewis. Leiam esse livro. São artigos, uma coletânea pequena de artigos do C.S. Lewis, muito interessante, onde ele fala sobre o fim do mundo, onde ele fala sobre a eficácia da oração. Sim. É muito interessante. Tá bom? Maravilha. Pastorinho, pastor, um grande abraço. Obrigado, viu, por você estar junto com a gente. Esse finalzinho aí, depois eu vou tentar colocar esse nosso vídeo no YouTube, tá bom? Um abraço, pastor. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Você que continua aí acompanhando, está quase caindo, né? Eu vou repetir isso para você, não sei se você pegou. Eu vou deixar essa live... eu vou tentar colocar essa live no YouTube da igreja, tá? Então procura lá no YouTube Chiesa Vivate para você acompanhar depois com mais calma, enfim. Tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui junto acompanhando e a gente volta. Um abraço.